Algumas boas práticas no investimento anjo deveriam ser refletidas por aquelas pessoas que pensam em investir em novos negócios. A primeira tem a ver com o valor do investimento. Quanto de dinheiro, qual é o recurso que você pretende investir em um novo negócio? Isso vai depender de várias situações. A primeira é se você pretende investir em um negócio só ou se você pretende investir em vários negócios. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma capacidade para investir em um ou dois negócios. Outras pessoas preferem investir em mais negócios simultaneamente. Então essa preocupação com o valor que você tem disponível e com a quantidade de empresas que você pretende investir vai determinar o valor que você vai aportar em cada negócio. O valor do investimento anjo aqui no Brasil tem girado por volta de R$90 mil por aporte. Mas a gente observa investimentos que começaram com 10, 15, 20 mil reais, pode chegar a 100, 200, 500, 1 milhão. Falando do investimento anjo tradicional, aquele investimento que tem um grupo de anjos e uma pessoa que coloca aí seus valores maiores, estamos vendo valores que costumam figurar entre seus 25 e 100 mil reais, para que a pessoa tenha uma mentoria mais ativa na empresa, até alguns direitos conjuntos políticos naquela empresa, então não só um investimento financeiro. Então geralmente você costuma trombar aí investimentos entre seus 25 e 100 mil reais. É claro que tem gente que coloca 400, 500 mil reais numa empresa, mas isso já é uma exceção. Então costuma se ver entre 25 e 100 mil por ticket. Note que é um business, é um negócio de portfólio, então você precisa colocar seu dinheiro em 10, 15, 20 empresas para que você tenha seu retorno com risco mais baixo. Se você pegar e resolver colocar R$1 milhão em uma empresa só, você tem uma chance de 95% de perder o seu R$1 milhão. Então é melhor colocar 100 mil reais em 10 empresas do que R$1 milhão numa única empresa, porque o teu risco fica diluído e é muito mais provável que você tenha um retorno consistente. Você não vai ganhar milhões de reais numa única empresa, mas no todo você tem um retorno muito bom de portfólio. O que acontece muitas vezes é que o investidor anjo ele faz um primeiro aporte, ele gosta, ele aprende e isso passa a ser uma espécie de rotina. Normalmente o investidor anjo ele começa com 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4 negócios e ele vai ajustando a capacidade de investimento dele. Então é natural que você comece com um negócio e depois você expanda, encontra aí outras oportunidades e vá aumentando. O que acontece muitas vezes também é que você começa naquele setor em que você domina, isso é muito importante. Mas à medida que você vai investindo, vai conhecendo outros setores, vai conhecendo outros investidores, também é normal que você expanda a sua capacidade de investimento em outros setores. Além do investidor anjo individual, aquela pessoa que investe o seu próprio recurso de uma forma solitária, sozinho, o que a gente observa também são redes de investidores anjos, grupos de investidores que se reúnem para juntos aportarem recurso, investimento em um novo negócio. As redes de anjo aqui no Brasil têm crescido em várias cidades aqui no país e é uma forma não só de você diminuir o seu risco no investimento, mas também trocar experiências com pessoas que também têm interesse em investir, pessoas que já acertaram, pessoas que já erraram. No fundo, é uma forma de você desenvolver novas amizades por meio de investimento, que é o investimento anjo. A importância da rede é por vários motivos, mas principalmente para você poder ter outros investidores para diluir seu risco. Você fazendo co-investimentos com eles, você vai poder distribuir seu capital em mais oportunidades, não concentrando tudo em uma só, e também para que você possa compartilhar conhecimento e experiência desses investidores nos negócios que você está apostando. Então você vai ter mais capital intelectual aportado em cada empresa. Isso tudo fortalece e viabiliza você fazer um investimento anjo. A rede de investidores facilita para os investidores encontrarem os projetos. Ele não precisa sair correndo atrás de empreendedores, enfim, de negócios. Uma vez que é natural que a gente acaba recebendo muitas oportunidades de diversos investidores e compartilhando, claro, aquelas que são as melhores, as mais atrativas. Assim, o investidor também precisa se expor publicamente. Muitas vezes ele não quer ter uma aparição tão pública. E ele só vai conversar com aquele empreendedor que tiver maior interesse para ele. Uma das coisas que a gente observa nesse mercado é que o bom investidor anjo é aquele que investe muito mais além do que simplesmente o dinheiro.
O investidor anjo ele investe a competência que ele tem, ou as competências e habilidades que ele tem, talvez no entendimento de algum setor, de algum processo, de alguma lógica, de alguma técnica de gestão. Então, normalmente ele investe também a sua competência profissional. Normalmente ele também investe a sua rede de relacionamento, ele abre portas, ajuda o empreendedor a conquistar novos mercados e também ajuda na sua capacidade de criar novos negócios. Isso vai além da sua capacidade de gestão ou simplesmente a sua rede de relacionamento. O investimento anjo carrega uma relação muito forte entre o investidor anjo e a empresa investida, né? Porque vai muito além do dinheiro aportado. O investidor anjo é aquele cara que vai ajudar essa empresa com a sua experiência, ou seja, dando mentoria, ajudando essa empresa a escolher os caminhos que ela vai fazer, vai eventualmente aportar know-how técnico de como fazer algumas coisas, porque muitas vezes esse investidor anjo ele é um especialista dentro de uma indústria onde ele trilhou uma carreira longa, então ele sabe muito daquele assunto. E também tem uma questão de ser um esteio psicológico muitas vezes para o empreendedor, porque o empreendedor está nessa roda viva, nessa montanha russa de empreender, e tem momentos onde ele vai estar muito confiante, muito forte, tem momentos que ele vai estar muito debilitado. Então, o investidor anjo que realmente sabe o que está fazendo enquanto investidor anjo, vai ter muitas vezes um papel de psicólogo. Quanto tempo um investidor anjo deve dedicar aos investimentos? De novo, isso vai depender muito do perfil do investidor. Tem investidor que gosta de estar muito próximo do negócio. Outros não, outros preferem ter encontros periódicos, né? Então, quanto tempo que você vai se dedicar? Vai depender muito do seu perfil. Então, tem pessoas que gostam de dedicar uma boa parcela do seu tempo. Outros não. Investem e aí gerenciam e administram a empresa com um tempo mínimo de relacionamento. Então, não há, muitas vezes, uma quantidade ideal de tempo que você vai se dedicar ao negócio. Vai da sua capacidade, do seu interesse e do seu perfil de investidor. Uma das questões mais importantes no investimento anjo é a participação societária do investidor anjo no negócio. O que a gente recomenda é que o investidor anjo, que muitas vezes vai ser o primeiro investidor no negócio, ele tenha uma participação 5%, 10%, e que essa participação não seja tão grande que numa eventual segunda rodada ou terceira rodada de investimento, o empreendedor se torne minoritário. Dessa forma, o investidor anjo ele tem que fazer uma aposta, ele faz um investimento, só que esse investimento ele tem que levar até um determinado momento em que a empresa talvez receba um segundo aporte, receba um terceiro aporte, e mesmo talvez depois do segundo, do terceiro aporte, o empreendedor continue sendo o que é, empreendedor do negócio dele, e não um sócio minoritário do negócio. Então, a recomendação, né, normalmente a gente está olhando aí, aporte de 5%, 10%, eventualmente 15%, mas não tanto a ponto de, numa segunda rodada, o empreendedor ele já perca a maioria da participação societária que ele tem no negócio. Qual a participação que você vai ter em troca do investimento? Mas não significa que isso é fator crítico essencial para o teu negócio, né? Existem vários investidores que já declararam, muitos, com toda a história, com toda a experiência deles, que não é 1, 2% a mais de participação que vai mudar o teu resultado. Porque o negócio dá muito certo e o teu retorno vai ser muito bom, ou às vezes não dá e não importa qual a tua participação que você não vai ter retorno. Tá? Então, o importante, claro, mas você tem que ter um parâmetro para ver se aquilo é minimamente compatível com o que você está objetivando. Então, a recomendação é que o investidor anjo detenha uma participação, mas uma participação minoritária muito pequena, para que o empreendedor busque novos recursos e não se dilua, não se torne minoritário numa segunda ou numa terceira rodada. O investimento anjo, como qualquer outro tipo de investimento, tem oportunidades, mas também tem muitos riscos. E o principal risco é você perder mais do que você investiu no negócio. Então, uma das coisas que você precisa levar em consideração é criar um mecanismo para que você esteja preparado para perder tudo aquilo que você investiu, mas no máximo daquilo que você investiu. Porque em várias situações, dependendo do tipo de negociação que você faz, o investidor anjo ele corre o risco de ser acionado judicialmente numa eventual falência do negócio e perder muito mais além daquilo que ele investiu.
Então, a preocupação, né, é com esse risco de você perder muito mais do que você investiu. A segunda preocupação com risco tem a ver com o risco do desenvolvimento do negócio. Porque muitas vezes você pode investir em negócios que são da moda, né? Nesse momento pode parecer uma boa oportunidade, mas quando você olha no horizonte de 2, 3, 5 anos, isso não vinga, não vira um bom negócio. Então existe a questão do próprio risco do desenvolvimento do negócio. Tem um terceiro risco que tem a ver com a sua relação com o empreendedor. No fundo, o investimento anjo, mais do que você investir no negócio, você investe nas pessoas. E muitas vezes você corre o risco das personalidades, dos perfis do investidor e do empreendedor não baterem. Então você tem que olhar muito essa questão do risco das relações pessoais entre o investidor e o empreendedor. E depois tem o último risco, talvez seja o risco, considerando os principais riscos, é o risco da saída. Muitas vezes você investe o negócio deu certo, você se dá bem com o empreendedor, mas muitas vezes você não encontra uma forma de recuperar o investimento. Talvez você não consiga vender a sua participação para um outro investidor ou para alguma empresa parceira. Talvez a empresa que você investiu talvez não consiga pagar aquele retorno que você estava imaginando. Então existe também esse último risco, que é o risco da remuneração do capital, que é o risco de você conseguir aquele retorno que você tinha imaginado no início. Por princípio, o investimento anjo tem mais chance de dar errado do que dar certo. É claro que aquilo que for dar certo vai compensar muito o que der errado. Tá? Mas, enfim, eu digo o seguinte, seguir as boas práticas é você minimizar a chance das coisas que podem dar errado. Né? E a gente aprende a duras penas que muitas vezes quando você ignora uma daquelas práticas que são básicas, como na hora que você vai escolher os empreendedores, verificar realmente se eles têm as competências mínimas necessárias, ver como que é o relacionamento e entrosamento entre eles, porque muitas vezes o negócio pode ser ótimo, mas se entra uma disputa societária, isso pode levar ao fracasso desse negócio. Então, você tentar buscar, fazer uma verificação básica, não achar um negócio perfeito, porque não existe isso, tá? Mas pelo menos aquilo mínimo essencial, seguir aqueles passos, enfim, de relacionamento, de construção, enfim, da identidade mútua que você vai ter com esse empreendedor, é fundamental para que você consiga maximizar o seu potencial de sucesso no negócio.